Irmãos, nessa oportunidade eu quero convidar nosso pastor para estar orando pelo pregador da noite. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pelos irmãos que vieram nesta noite. Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá para nós, mais uma vez, o Senhor falar com a gente, conosco. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração nesta noite. Eu não sei em que situação você chegou nesta noite, mas você chegou no melhor lugar para ouvir o Senhor falar. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Não adianta nós se esconder, irmão. Jesus já viu. Se nós fugir, Jesus cria situações para nós voltarmos novamente para o nosso lugar. Tá bom? Eu quero convidar o meu irmão. Quem não conhece, é o meu irmão mais bonito da família. Ele é o mais bonito, viu? Certo? E aí eu falei para os irmãos, testemunho dele, tá certo? Eu peço para os irmãos prestar bem atenção. E é noite, culto de missão para você refletir. Senhor, qual é o meu chamado? Se pergunte, Senhor, por que eu tenho fugido? Senhor, qual é o verdadeiro propósito que eu aceitei a Jesus? O Senhor vai falar com você nesta noite. Amém? Quem vai orar comigo? Glória a Deus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, te louvamos pela esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para nós louvarmos e exaltarmos o Teu nome. Pai, a Tua palavra, Senhor, que vai ser pregada através do Teu Filho, Pai querido, que ela venha, Senhor, fazer um efeito em nossos corações. Eu creio, Senhor, que o Senhor já tem colocado a palavra certa, Pai, no coração do Teu servo, Senhor, que nesta noite, Senhor, nós viemos refletirmos, nós viemos, Pai, perguntar para Ti, Senhor, o verdadeiro chamado, Senhor, que o Senhor tem para nós nesta terra, Pai, que o Senhor venha repreender todo o empecilho, toda barreira, e que nós viemos nesta noite, Senhor, deixar o Teu Espírito Santo se manifestar na nossa vida. Pai, obrigado por tudo, eu Te peço estas bênçãos e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Alô, saúde irmãos com a paz do Senhor, amém? João Paulo disse assim, é o mais bonito, aí você imagine o mais feio, como é que não é? Brincadeira, irmãos. Meu nome é Ednardo, ali é minha esposa, a Ana Maria. Nós somos da Primeira Igreja Batista de Horizonte, fazemos parte ali daquela denominação, mas na verdade, nós todos fazemos parte de uma única igreja, o único povo que vai morar no céu, não é isso? Que é a Igreja de Jesus Cristo, é essa que nós fazemos parte. E é um privilégio, é uma honra, é um prazer estar aqui com os irmãos. Confesso para os irmãos que estou sentindo um pouco de embrulho na barriga. É a primeira vez que eu prego em uma igreja da Assembleia de Deus, né? Uma igreja pentecostal. Mas João Paulo sabe, eu me considero um baticostal, né? E assim, sempre que eu venho assim uma igreja, assembleia, eu chego em casa com a minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. Acontece algo com a gente assim, que sobrenatural, é algo diferente. E eu louvo a Deus por isso, porque a misericórdia dele é grande em nossas vidas. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos todos os dias. Isso é uma verdade. Nós só estamos aqui hoje, só chegamos aqui com nossos pés, com saúde, porque a misericórdia dele é grande. Nós merecemos? Não. Infelizmente nós não merecemos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, encaminhando para o inferno, um local de perdição. E aí ele nos alcançou, ele nos amou, a sua graça chegou até nós, porque a graça por quê? Porque é um favor imerecível, graça significa isso. Favor imerecível eu não mereço. Como o irmão leu aqui lá em Romanos, se nós formos ler o capítulo todinho de Romanos 1, nós vamos ver que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Então nós não merecíamos de maneira alguma a salvação eterna. Mas Ele nos amou e nos resgatou. Usou alguém para pregar o Evangelho a nós. E aí transformou o nosso coração.
Eu, vendo João Paulo aqui, me alegro muito. A Bíblia é um livro muito completo. Deus é tão maravilhoso que se você procurar algo faltoso na Bíblia, algo que diga assim, não, isso aqui é uma meia-verdade, não existe. Quando nós somos 7 irmãos, e aí o pai levava todos para a escola bíblica. É muito importante, irmão, a escola bíblica, que é lá onde você aprende, onde você pode perguntar, você pode falar. E aí nós íamos todos para a escola bíblica. Chegava lá, agarrava no sono, mas ele levava. E a Bíblia diz assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E ainda que ele for velho, ele não vai se desviar. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Então, culto de missões. O primeiro local que nós devemos fazer missões é a nossa casa. A nossa casa é um campo de evangelismo. Porque aí, os que estão ali em nossa volta, vão ver em nós. Paulo diz que nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Nós exalamos isso por onde nós andarmos. O Paulinho hoje botou um perfume da Boticário, que eu acho que é uns R$1.000 esse perfume. Ele, lá de 1 quilômetro eu senti o cheiro. Então assim, nós somos o bom perfume de Cristo. E aí nós evangelizamos através da nossa vida também. Precisamos usar essa palavra? Sim, é necessário. Mas através da nossa vida, do nosso proceder, a maneira como nós nos comportamos no nosso conviver diário. Isso também é evangelismo. Eu vi ali, tem dizendo assim, Evangelho Sem Fronteira, né, Ana? Se não estiver enganado. Evangelho Sem Fronteira. E aí a gente vai lá para Atos 1:8. É o que está escrito lá. Mas vocês vão receber poder, vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, toda a Samaria e até os confins da terra. Essa ordem, essa obrigação foi dada a cada um de nós. Alguns têm um chamado específico, alguns daqui, louvado seja o nome do Senhor, pode ir para a África, outros podem ficar só aqui mesmo na localidade de base. E o Senhor, Ele faz isso. Tem uns que têm chamado específico, mas Paulo diz, olha, essa obrigação, ela foi nos imposta. Essa obrigação, ela foi nos imposta. Aí Paulo diz mais assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Como o irmão leu aqui, o Evangelho, ele é poder para a salvação. Para todo aquele que crê, o Evangelho, ele transforma as vidas. A gente vê que tem pessoas que passam por psicólogo, passam por clínica, seja lá o que for, por terapia, mas só quem pode transformar o homem é a palavra de Deus. Somente quem pode. O próprio Jesus Cristo, ele chegou para Nicodemos e ele disse, olha Nicodemos, tu tem que nascer de novo. E como é que eu vou nascer de novo? Não, tu tem que nascer da água e do Espírito. Tu tem que nascer dessa palavra, desse Evangelho que transforma. Então, essa obrigação é dada a cada um de nós, a cada um sem exceção. Aceitou a Cristo como Salvador, a Bíblia diz que nós somos automaticamente selados pelo Espírito Santo da promessa. E aí, Paulo diz, olha, nos imposta essa obrigação. João Paulo é imposta essa obrigação. Tu, Ana, é imposta essa obrigação. É de nada, é imposta essa obrigação. Tu tem que pregar, tu tem que falar do amor de Cristo. Mas o mundo merece, na nossa visão humana, o mundo não vai merecer. Porque nós, como seres humanos, nós fazemos logo um julgamento inicial. E aí o ser humano não merece porque ele é ruim. Mas aí o amor ágape, que é o amor que Jesus Cristo teve por nós lá na cruz do Calvário, lá onde ele morreu naquela cruz, esse amor nos alcançou. Aí ele diz assim, quando ele estava lá, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele falou isso para nós, irmãos, também. Não foi só para aqueles discípulos lá, mas foi para nós. Olha, vocês vão e vocês pregam o Evangelho a toda criatura. O João Paulo diz assim, não adianta nós fugirmos. Salmo 139, o salmista Davi diz, olha, se eu descer ao mais profundo do abismo, tu lá estás. Se eu descer lá no mais profundo do mar, tu vai estar lá. Se eu subir o mais alto do céu, lá tu vai estar. Então, o homem não tem como fugir do chamado de Deus e nem da presença de Deus. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos, antes de eu acredito que o João Paulo passou para os irmãos, que eu ia contar um testemunho que aconteceu. Eu vou contar um testemunho do que aconteceu na minha vida. Eu queria compartilhar com os irmãos
sobre um irmão fujão. Os irmãos já devem conhecer quem é esse irmão, né? Jonas. Jonas tentou de todas as maneiras fugir da presença de Deus. E aí eu lendo hoje, lá em casa, o livro de Jonas, eu imaginando, meu Deus, como é que pode Jonas, conhecendo Deus, sabendo quem é Deus, querendo frustrar os planos de Deus? Já imaginou? Um mero ser humano querer frustrar os planos de Deus, que é um Criador onisciente, onipresente, onipotente, sabe antes de nós pensarmos, Ele já sabe o que nós queremos. Deus é assim. E aí Deus faz um chamado para Jonas, como faz para nós todos os dias. A partir do momento que aceitamos a Ele como Salvador, Ele nos chama. Jonas capítulo 1. Os irmãos quiserem ficar sentados, não tem problema, pode ficar sentado mesmo. Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor, amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o alivamento do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o seu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Interessante, irmãos, o versículo 6, a tranquilidade de Jonas. Jonas estava lá no porão, dormindo, enquanto Nínive estava precisando ouvir do Evangelho, ouvir da salvação. Jonas simplesmente estava dormindo. Versículo 1, Deus chama Jonas. Veio a palavra do Senhor, o próprio Deus falou a Jonas. E aí, os irmãos já devem conhecer, já devem ter ouvido falar como era a cidade de Nínive. Lá estava tão terrível, o pecado era tão fluente naquela cidade, que os homens não conseguiam distinguir nem a mão direita da mão esquerda. Todos ali, até os animais. Como era terrível o pecado daquele povo. E aí Deus chama Jonas para ir lá com um propósito de falar do Evangelho, de pregar a salvação àquele povo. E aí Jonas simplesmente, na sua imaturidade, a primeira coisa que Jonas faz é fugir do propósito de Deus. E aí Jonas estava tranquilo. E aí nós trazendo para os nossos dias atuais, irmãos. Será que nós somos um Jonas na vida ou não somos? Quantas pessoas estão precisando ouvir do Evangelho de Cristo? Quantas pessoas estão aí na sarjeta? Quantos jovens estão se encaminhando no caminho das drogas? Estão perdendo as suas vidas? Quantos pais de família? Quantos lares estão sendo destruídos através das drogas, através do álcool? E nós estamos estagnados, parados, sem falar do Evangelho. E aí Jonas estava lá tranquilo. E Jonas queria mudar o percurso da história. E a gente vê aqui nesse capítulo, todo o livro de Jonas, a misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso para com Jonas também. Deus poupou a vida dele. Ele queria contrariar os planos de Deus. E aí Deus infinitamente, na sua onisciência, onipotência, onipresença, Deus sonda todas as coisas. Acontece, eu estou resumindo, irmãos, para não tomar muito tempo, porque aí daqui eu quero contar o testemunho. E aí acontece todo aquele rebuliço na vida de Jonas.
Mas Deus tinha um propósito com aquele povo. E aí Jonas tem que ir, de uma maneira ou de outra, Jonas vai. E aí ele vai naquele navio, e aí a gente vê também que as pessoas que estão ao nosso redor sofrem com o nosso sono, com a nossa indolência. As pessoas sofrem. Quando Deus chama alguém, e aí nós queremos retroceder, nós queremos bater de frente com Deus, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem também. Aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jonas sofreram com aquele naufrágio. O navio quase ia a pique, quase que virava, quase naufragava. Não naufragou, porque Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito, irmãos, vai se cumprir. O homem não pode mudar. O homem não pode mudar o curso da história. E assim foi com Jonas. A baleia veio lá, engoliu Jonas, você vai. E vomitou ele lá. E Jonas foi pregar o evangelho lá em Nínive. Porque era propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Porque Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira. Ele amou de uma tal maneira, é dito de uma tal maneira, porque não tem amor igual. É um amor ímpar, não tem amor. Se fosse par, qualquer um de nós poderíamos fazer. Mas qual de nós tem coragem de dar o nosso próprio filho? O irmão aqui está com o coração bem apertadinho, o filho está doente. Não é assim? E Deus, ele não poupou o seu filho. Ele entregou o seu filho lá na cruz do Calvário. Foi chicoteado, foi humilhado, foi perfurado, para que hoje nós tivéssemos a salvação. Um amor tão lindo, um amor tão puro. Um amor tão lindo, um amor tão puro que Deus teve por nós. Deus amou o mundo de uma tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da Bíblia, a gente vai ver lá que Paulo foi aprisionado, ele foi açoitado, não é isso? Paulo tinha tudo para ser um homem bem-sucedido, um governador, um presidente. Paulo foi criado, bem instruído, mas aí Deus também o chamou. Paulo só matou os cristãos até o ponto que Deus permitiu. Até isso Deus permite. E aí Saulo, não era Paulo ainda, foi Saulo, teve um encontro com Deus. E aí, a partir daquele momento, Paulo passou a ser um vaso usado nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus para pregar o evangelho. E aí, lá no finalzinho, quando Paulo está preso, ele diz uma coisa maravilhosa, muito maravilhosa. Ele diz, olha, o que importa é o agradar a Deus. Já não sou mais eu que vivo. Paulo diz isso, olha, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo para agradar aquele que me chamou, aquele que me alistou. Paulo falou isso. Paulo falou isso. E Deus disse, olha, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas, tu vai e clama, tu fala do meu amor para aquelas pessoas. E Deus diz isso para nós também. E Jonas se levantou para fugir da face do Senhor. E como eu li aqui antes, Salmo 139. Não tem como nós fugirmos, irmão. Para onde nós formos, Ele vai nos alcançar. Não tem como nós nos escondermos. Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Então tem um peso, tem uma consequência, se nós não anunciarmos o evangelho. Eu nasci no evangelho, irmãos. Nasci no evangelho. Nós aqui, João Paulo, todos os meus irmãos, tivemos o privilégio de nascer no evangelho. E eu, aos meus 12 anos de idade, lá, Eclesiastes 12 vai dizer, né? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E quando nós estamos nessa fase da mocidade, a nossa cabeça ela é meio que vaga. Fica oscilando entre uma coisa e outra. E aos meus 12 anos de idade, eu aceitei a Cristo como Salvador. Eu tomei a decisão de servi-lo. Tomei a decisão de servi-lo como Senhor da minha vida. E naquele dia que eu aceitei Cristo como Salvador, eu disse, Senhor, a partir de hoje, eu quero te servir, eu quero ser um missionário. Eu falei isso para Deus. Deus, eu quero ser um missionário. Ao contrário de Jonas, eu não fugi, né? Eu me alistei e disse, Senhor, eu quero ser um missionário. Eu quero pregar o teu evangelho para essas pessoas que ainda não te conhecem. Irmãos, e aí, já entrando no meu testemunho, para mim não tomar muito tempo da igreja, né? E aí,
Passou-se o tempo, eu entrei na minha adolescência, na minha juventude, e aí as coisas foram acontecendo, e aí eu fui esquecendo daquilo que eu tinha prometido a Deus nos meus 12 anos de idade, já não era mais algo que ocupava a minha mente. Já tinha esquecido, né? Achando que Deus não ia mais cobrar isso na minha vida, como aconteceu com Jonas. E aí, há uns 18 anos atrás, eu morava ali no Alto Alegre, nós éramos de Maracanaú, viemos morar ali no Alto Alegre. E aí a minha mãe teve um problema de saúde, ela teve um problema de coração. E aí ela passou o dia todinho, na época era ali o hospital, não era maternidade, era hospital. E aí eu cheguei do trabalho, fui lá para o hospital acompanhar ela. E aí eu cheguei lá, o médico disse assim para mim: "Você é filho dela?" "Sou." "Pois é, a sua mãe está muito mal. E aí ela vai ser encaminhada para o hospital de Messejana, mas a situação dela é crítica." "Tá certo." E aí a gente foi para o hospital de Messejana. Chegando no hospital de Messejana, assim que nós entremos na porta, que colocaram ela na maca, que foi entrando, a minha mãe ela teve uma parada cardíaca. Ela teve uma parada. E aí veio uma equipe médica, os enfermeiros e tudo, e aí levaram ela. Eu só fiquei olhando ali pelo corredor e eu disse: "Senhor." Nesse momento, irmãos, interessante, me veio à memória o que eu tinha prometido para Deus, aos meus 12 anos de idade. E aí eu lembro que eu saí no corredor, cheguei numa porta assim, aquelas portas que abre e fecha assim, duas bandas. Quando eu olhei, tinha um médico em cima de uma cadeira com aquele desfibrilador, tentando reanimar minha mãe. Eu disse: "Meu Deus, eu não acredito que eu vou perder a minha mãe." E aí naquele momento que eu saí, eu falei assim para Deus: "Senhor, se o Senhor conceder mais alguns anos de vida à minha mãe, eu te prometo que assim que eu sair daqui." E aí, irmãos, nós devemos ter cuidado naquilo que nós falamos para Deus. A Bíblia diz que nós devemos ter cuidado naquilo que nós falamos, aqueles votos que nós fazemos a Deus. É melhor nós não fazermos. E eu disse: "Senhor, assim que eu sair daqui, eu vou ser um instrumento nas tuas mãos. Aquele que eu te prometi quando eu tinha 12 anos de idade, agora eu vou fazer, agora eu vou pregar o Evangelho." E aí, meus irmãos, deu mais ou menos uns 20 minutos, o médico saiu e disse: "Olha, sua mãe teve uma parada cardíaca, mas ela retornou." Ela retornou. Glória a Deus. A gente vai ver se vai ser preciso fazer uma cirurgia ou não, mas continue orando. E eu fiquei ali. E passou uma meia hora, daí foi lá ver a minha mãe, eu me alegrei, achei muito bom, chorei mais ela. "Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trouxe a minha mãe de volta." E aí, irmãos, eu comecei a trabalhar no Evangelho. E aí eu comecei a evangelizar. Na minha igreja lá, sempre eu trabalhei com evangelismo, com promotor de missões. E fui evangelizando, fazendo a obra do Senhor. E aí eu era professor de escola dominical, é algo que eu gosto muito. Acho que eu não tenho chamado para pregar, só para ensinar. Gosto demais. E aí apareceu uma oportunidade de emprego para mim, irmãos. E eu fui um cara que sempre eu tive o sonho de viajar. Duas coisas Deus realizou na minha vida já. Uma era eu tinha vontade de viajar de avião, a outra era conhecer o Brasil. E aí Deus fez isso na minha vida. Apareceu essa oportunidade de emprego, Deus abriu, e aí eu me mandei do mundo. Peguei um caminhão e rodei o Brasil quase todo aí. Deixei o evangelismo, deixei o grupo de missões que eu tinha criado. Eu não, Deus me deu condição. Nós não somos nada, não fazemos nada. E aí Deus me deu essa ideia. Deixei a classe de escola bíblica, entrei no caminhão, me mandei. "Senhor, muito obrigado pela bênção que o Senhor me deu. Agora vou conhecer São Paulo, esse meio de mundo aí todo." E aí comecei a viajar, irmãos. Comecei a viajar. Mas sempre à noite me dava uma tristeza. Eu chorava tanto dentro daquele caminhão, mas eu chorava. E algo que eu não contei, esqueci, vou contar agora. Deus não levou a minha mãe, mas Ele levou o meu pai. Eu peço perdão aos irmãos, sou meio emotivo, né? E assim, Deus levou o meu pai. Meu pai bem de saúde, bem,
sem sentir uma dor na unha, foi para a UPA, não voltou mais. Eu amava demais aquele homem. Foi ele que me ensinou o caminho. Eu, como criança, já saía para evangelismo mais ele. Sempre evangelizei mais meu pai. Sempre, sempre, sempre. E Deus levou o meu pai. Continuei viajando. Não me lembrava mais do propósito de Deus na minha vida. Mas eu chorava dentro daquele caminhão. E eu dizia, Senhor, o que é isso? Fala comigo. Eu nunca fui, irmãos, muito de... Eu sempre fui da igreja batista, eu confesso para os irmãos. Eu sempre fui incrédulo em relação à revelação, né, aos irmãos pentecostais. Sempre fui. Não vou mentir para os irmãos. Eu disse, Senhor, fala comigo. E em outubro do ano passado, irmãos, finalzinho de outubro para novembro, eu estava fazendo uma entrega numa cidade chamada Nanindeua, lá no Pará. E aí eu passei uma noite ali, irmãos, que eu achei que eu ia passar para a eternidade. Uma dor de cabeça que latejava meus olhos. Eu tenho um problema de pressão alta. Eu estava sem comprimido e eu com muita dor de cabeça. Eu digo, Senhor, eu vou morrer. Tem misericórdia de mim. Mas para tudo, irmãos, Deus tem um propósito. Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Porque dele e para Ele são todas as coisas. E como Deus tem um propósito em todas as coisas, de manhã cedo, quando clareou, deu umas 6 horas, eu disse, eu vou atrás de alguém para pedir um comprimido, vou lá na portaria, pedir para eles acionar o SAMU, qualquer coisa que eu não aguento mais. Não aguento mais de jeito nenhum. E aí eu chego lá na portaria, o guarda disse, amigão, tu é qual a empresa? Eu falei, ele disse, está liberado, pode entrar. E eu, na ânsia de entrar logo, voltei para o caminhão, entrei dentro do galpão das lojas americanas, um galpão bem grande mesmo, enorme. Eu entro com o meu caminhão lá, meu não, da empresa, né? E aí, quando eu entro de longe, eu vejo um senhor, mais ou menos seus 60 anos, e tinha um rapaz sentado. Eu digo, é ali que eu vou pedir um comprimido. Ele é idoso, com certeza tem problema de pressão, tem um remédio para pressão. E aí eu paro o caminhão, deixo lá atravessado e vou lá onde ele está. E aí eu cheguei e esse senhor estava falando do evangelho para esse rapaz. Estava falando do evangelho. E aí, por educação, eu dei um tempo para poder entrar na conversa. Parei alguns minutos. Deu mais ou menos uns 2 minutos, aquele homem olhou para mim, pegou assim, bateu no meu ombro. E disse assim, e tu, homem, o que é que tu está fazendo aqui? O que é que tu está fazendo aqui, homem? Tu deixou tudo para viver dentro da boleia desse caminhão. Tu sabe que Deus não te quer aí, não é verdade? Até aí, irmãos, até aí. Eu achava que era simplesmente isso, né? Tu deixou tudo, ele poderia ter adivinhado, né, de repente. E aí aquele homem olha para mim e diz assim, tu tinha um grupo de evangelismo, não era? Tu evangelizava. Tu deixou para estar dentro desse caminhão, não foi? E eu não respondia, não dava tempo de responder. Ele disse, tu era professor de escola bíblica e tu deixou para estar aí dentro, não foi verdade? E eu disse, foi. Ele disse assim, tu teve um problema de arritmia cardíaca, tu foi bater na UPA, não foi verdade? Daquele dia Deus poupou a tua vida. Irmãos, esse problema de arritmia que eu tive, só quem sabia era minha família e ninguém mais. Só minha família sabia que eu tive esse problema e ninguém mais. E eu disse, Ele disse, tem uma pessoa que está comendo lixo, está precisando de ti, para tu ir tirar ele lá das drogas. Ele está comendo lixo, está precisando de ti, não é verdade? Eu só fazia assim. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele não deixa dúvida de maneira alguma. Deus, Ele é tremendo. Nós é que somos incrédulos, mas Ele é tremendo. Ele falou algo tão interessante, ele disse assim, olha, tu tinha uma mágoa de alguém que falou de uma pessoa que tu mais amava. Não é verdade? Ele disse que eu tinha essa mágoa porque uma semana antes de eu viajar, eu me perdoei com um pastor
que tinha falado do meu pai. Meu irmão, é tremendo. Né? Então, assim, nada do que ele falou deixou um rastro de dúvida. Nada. E eu simplesmente calado. E ele falou assim para mim: olha, Deus manda te dizer duas coisas mais. Uma é, ele disse, tu vai fazer o que ele quer que tu faça, tu volta a fazer. A segunda é, se tu não quiser ir, não tem problema. Ele vai te preparar e vai te levar. Desse jeito. Eu estava tão atordoado assim que eu disse: meu irmão, eu queria um remédio, que eu estou com dor de cabeça. Desse jeito, irmãos, eu disse: eu queria um remédio, que eu estou morrendo de dor de cabeça. Ele disse assim: eu vou pegar, mas não vai precisar não. Irmãos, desse jeito. Desse jeito que eu estou falando, irmãos. Eu não sou homem de mentira. É uma coisa que eu não gosto, é de mentira. E ele foi lá, quando ele voltou, não tinha mais dor de cabeça. Eu rebolei o remédio lá dentro da cabine. E aí, eu fiquei bolado. Senhor, o que foi isso? Liguei para o João Paulo, liguei para o Eduardo, meu irmão, liguei para o pastor, mandei mensagem para o pastor Márcio. Fiquei desnorteado ali dentro. Eu nunca tinha passado por isso. E aí, logo em seguida, eu fui encostar o meu caminhão, procurei ele, não vi mais. E aí eu saí desesperado atrás dele, eu vou atrás dele. Aí cheguei lá fora, ele estava lá. E aí a gente, ser humano, né, sempre quer dar um pouco de honra ao ser humano. E aí eu peguei, me agarrei com ele e abracei. Meu irmão, espera aí, meu irmão, calma. Eu sou barro, não sou ninguém. Entreguei o recado, valeu, felicidade. Ele disse desse jeito, valeu, felicidade. Desse jeito, irmãos, ele falou. Nem me abraçar, ele me abraçou, ele não quis me abraçar. Ele só fez dizer isso. Irmão, lhe deu o recado, Deus mandou, valeu, felicidade, eu sou homem igual a você, eu sou pó e barro. E aí eu voltei, fui lá naquele rapaz, quando cheguei lá, o cara estava chorando. Aí ele disse: mas tu conhece esse homem da onde? Eu disse: eu não sei, eu nunca vi na minha vida. Aí eu perguntei ele é da onde? Ele estava dizendo aqui que é lá do Paraná. E aí, irmãos, foi tudo muito bonito, muito maravilhoso, eu fiquei emocionado, chorei dentro daquele caminhão. E aí eu venho de lá de onde eu estava para chegar no Horizonte, era 3 dias de viagem. Aí o Tomé diz assim para Deus, eu fui dormir na cabine do caminhão, disse: Senhor, fala comigo. Eu disse: irmãos, fala comigo, Senhor. Fala comigo. E aí, eu fui dormir e tive um sonho, irmãos. Nesse sonho, eu não vou compridar muito, vai ser resumido. Mas nesse sonho, eu via, inclusive minha família, um monte de gente, e aí começava a cair um monte de relógios do céu, uns relógios digital. Só relógio digital. E aí aqueles relógios caíam, e aí eu procurava fugir, corria. Quando eu corria, eu encontrava com um ancião lá de Maracanaú, que tem um rapaz aqui que congrega aqui, conhece até esse senhor lá. E aí eu me deparava com ele. Ele também é crente, é da Deus e amor. E aí eu dizia assim: olha, meu irmão, o que está acontecendo? Você viu aí? Ele disse: o que, meu irmão? Não já foi tudo falado para você? Desse jeito, irmãos. Desse jeito. Não já foi tudo falado para você? Eu me acordei daquele sonho, me ajoelhei no caminhão, orei, chorei: Senhor, não tem meio. Eu sou o escolhido para falar do teu amor, da tua graça. E aí eu venho para o Horizonte. Chego na empresa, ainda fiz 2 viagens para São Paulo. Morrendo de medo de morrer, né? Fiz 2 viagens para São Paulo, morrendo de medo de morrer. E aí, quando eu chego, no começo de dezembro, na empresa, eles me dão férias coletivas, né? Toda empresa está dando férias coletivas aí. E aí, beleza, eu peguei o dinheiro, fui para casa. E aí, eu falei assim para mim. Passou dezembro, era para me voltar dia 7 de janeiro, voltei dia 8. E aí, dia 8, eu saí de manhã, peguei minha carteira de trabalho, botei no bolso. E disse: Ana, eu vou pedir as contas. Se Deus falou, Deus disse que ia providenciar, quem sou eu para questionar? Mas Deus sabe como é que estava meu coração, apertado. Que eu sempre gostei de viajar. E aí eu disse: eu vou pedir as contas. E ela, não sei se a fé dela estava grande demais, ou não sei, não conheço o coração dela, mas ela disse: vai lá, meu filho. Vá, Deus vai suprir, Deus vai providenciar. Eu pego minha carteira e vou para a empresa. E aí, antes de eu entrar lá para dentro do galpão, a menina do RH me chamou. Ednardo, vem aqui assinar uns contra-cheques.
Aí eu, olha aí. Eu pensei que era para me demitir, mas eu com a carteira no bolso. Aí eu cheguei lá, sentei. Ela disse, Ednardo, é o seguinte, a empresa vai te dar as tuas contas com todos os direitos. Desse jeito. Ela falou desse jeito, irmãos. E eu não contei nada para ela do que aconteceu. Irmãos, tudo que eu estou falando para vocês aqui foi algo muito verdadeiro, muito sobrenatural. O João Paulo me conhece, sabe que eu nunca fui disso, nunca fui de alarme, dessas coisas, né? Eu sou um crente frio, por enquanto. E assim, me deu minhas contas, irmãos. E aí eu saí dali feliz. Senhor, que profecia, como Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Fui para casa, me alegrei com meus irmãos. E aí, na primeira semana, Deus já abriu 3 portas de emprego. Primeira semana. 3 portas de emprego. E fui trabalhar por aqui. E meu coração era São Paulo, era Rio, era Minas, era tudo. Era só, falava nisso. E aí, um belo dia eu estava lá em casa, faltava a última parcela do meu seguro. E aí um colega meu vai mandar uma mensagem para mim de uma empresa que estava pegando motorista para viajar. Aí eu disse, eu vou mandar aqui só para ver, só para ter uma ideia do que vai ser. E aí eu mando meu currículo. Irmão, não foi 5 minutos, a empresa ligou. Opa, senhor Ednardo, tudo bem? Tudo bem. Senhor Ednardo, o senhor está trabalhando? Não, estou trabalhando, mas não é de carteira assinada, está faltando uma parcela do meu seguro. O senhor interessa em trabalhar aqui? Interessa. Meu Deus, irmão, Deus é misericordioso, irmãos. Deus, Ele é misericordioso. Mas é porque quando Ele tem um propósito, o homem, irmão, não pode mudar esse destino. Não pode, por mais que nós podemos até tentar, mas ele vai se cumprir. Nem que se cumpra e você morra no outro dia, mas vai se cumprir. Porque Deus é assim. Deus, Ele trabalha dessa forma. E aí, eu fui para a empresa. Cheguei lá, fiz o teste no caminhão, fiz tudo. E aí o cara que me avaliou disse, pai, foi muito bem, viu? Aqui já passou em tudo já. E aí, era uma quarta-feira, a empresa, ó, você vai fazer logo um exame toxicológico. E eu fui para a clínica. E eu lá me lembrava mais do que Deus tinha falado através daquele homem lá no Pará. E aí eu fiz os exames na quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, a gerente ligou para mim. Senhor Ednardo, é o seguinte, nós estamos precisando que o senhor viaje sem assinar a carteira. Tem uma viagem aqui para o Pará, olha, para onde? Para o Pará de novo. Tem uma viagem aqui para o Pará. E aí, essa viagem é com urgência. A gente queria saber do senhor se tem como o senhor ir essa viagem. Tem, na hora. Pronto, pois domingo, o caminhão já está carregado aqui, o senhor pode vir. E aí eu disse, oh Deus, se aconteceu assim, foi porque o senhor permitiu. Né? Se o senhor abriu a porta, o senhor permitiu. E aí eu me alegrei muito. A Ana ajeitou minha mala, tudo, botou rede. E aí, irmãos, eu me mandei, viajei. E aí foi tudo muito bom naquela viagem. Deu tudo certo as entregas. Tudo tranquilo. E aí no caminho eu vim agradecendo o Senhor, louvando. Deus, obrigado, porque a tua misericórdia é grande. E aí, meus irmãos, quando eu estava chegando em casa, não sei se os irmãos conhecem ali o anel viário, perto da Ceasa. Eu venho de viagem. De noite, mais ou menos umas 7h30 para 8 horas. Aconteceu um acidente ali na BR e aí o trânsito parou. Trânsito parado. Morreu dentro do carro com o ar-condicionado ligado. Podia até passar a noite toda ali. Eu liguei para a Ana, fiz um vídeo para o rapaz, para o gerente da empresa, mostrei a ele, ó, estou parado aqui, aconteceu um acidente e tudo. Tudo bem. E aí, irmãos, do nada eu escutei um estralo lá na traseira do caminhão que eu andava. Um estralo, um caminhão grande, né? Poderia ter sido uma mola, uma coisa assim. E aí eu fiquei aqui dentro. Irmãos, quando eu fazer que nem o ditado popular, ao menos espero, passou um cara na frente do caminhão. Aqui no Ceará, nós costumamos chamar de lambedeira. Era uma faca desse tamanho, chega brilhava. E aí ele passa aqui na frente do caminhão. Quando eu vejo ele com a faca, eu digo, meu Deus, o que foi isso? Eu achei logo que era um assalto, né? E aí ele veio que já veio batendo, eu subi o vidro do caminhão, ele já veio batendo. Aí começou a dizer palavrão, abre isso aqui que eu vou te matar. E eu, calma, que foi ele, abre que eu vou te matar, abre que eu vou te matar. Irmãos, ele quebrou aquele vidro do murro, quebrou o vidro. Quando ele quebrou, o Jonas saiu por essa porta aqui. Irmãos, eu corri mais ou menos 1,5 km.
esse cara correndo atrás de mim com a faca, atrás de me matar. Desse jeito, irmãos, mais ou menos 1,5 km. Nesse percurso, só Deus e eu sabe do que eu pedi perdão na minha vida. Senhor, me perdoa disso, daquilo, até daquilo que eu não fiz, que eu sei que vou morrer agora. Foi, irmãos. Eu disse, eu vou morrer agora. Eu me vi ali todo esfaqueado, o SAMU, o IML me levando, tudo aquilo. E aí eu corri, levei queda, caí dentro do buraco, me sujei de lama, caí na pista, e ele correndo, eu vou te matar. Eu só vi ele dizer isso, né? Eu vou te matar, eu vou te matar. E aí, meus irmãos, a misericórdia de Deus é grande demais. Mesmo nós não merecemos, nós não somos merecedores. Um motorista que estava também preso no engarrafamento, viu toda a situação, toda aquela situação, viu uma viatura no sentido que estava liberada, ele correu para lá, parou a viatura, e aí quando eu já desfalecendo, eu vi quando a viatura vem ao meu encontro, os policiais com a arma na mão, e aí ele desce não, ele já vinha correndo ao meu encontro, ele disse, o que foi, rapaz, o que foi? E eu, sem fôlego, morrendo, e aí quando eu consegui falar, o caminhoneiro chegou e disse, olha, aquele cara ali tentou matar ele. Ele não morreu porque vocês apareceram. Vão atrás da faca, que a faca está lá dentro do mato. Depois esse cara apareceu com um corte terrível no braço. Corte terrível mesmo. Né? Ele ia me matar, irmãos. Não me matou porque a misericórdia de Deus ela é grande nas nossas vidas. E aí hoje eu aprendi o quê? O que eu aprendi como lição para a minha vida? Primeiro, irmãos, não podemos brincar com Deus. A Bíblia diz que Deus ele é um fogo devorador. E aquele que ele toma como filho, ele açoita e repreende. Se Deus te toma como filho, irmãos, não brinque com Deus. Assim como eu brinquei com Deus, irmãos. Eu fiz de ouvido de mercador. Fiz ouvido de mercador para com Deus. Assim como Jonas fez. Tentei fugir. Tentei de todas as maneiras fugir desse chamado. Mas aí Deus disse, olha, Dinardo, a minha misericórdia te alcançou. E o propósito que eu tenho na tua vida vai ter que se cumprir. Glória a Deus. E aí, irmãos, foi todo um reboliço. Eu cheguei em casa, eram umas 10 horas da noite, todo me tremendo, a minha esposa viu, eu estava para assim, explodir, para entrar numa depressão profunda por tudo aquilo que aconteceu. E eu só orava, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me aonde tu quiseres. Faz de mim um instrumento, um vaso nas tuas mãos. Hoje eu digo isso, irmãos, porque eu passei por esse momento dolorido. E o que eu digo para a igreja hoje? Não espere passar por esse momento, porque é doloroso, irmãos. Traz todo um trauma na sua vida, todo um trauma. Deus, ele não é filho do homem para que minta. Deus, ele é verdadeiro. Se ele disse, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho. A toda criatura nós devemos fazer. Assim Jonas não quis ir, Jonas preferiu, queria que aquele povo fosse para o inferno. Por Jonas, aquele povo ia ser todo destinado ao inferno. Mas a misericórdia de Deus era maior. E assim foi a misericórdia de Deus na minha vida. Deus me abençoou com outro trabalho. Eu nunca me vi, acho que os irmãos conhecem aqui a empresa transnacional, né, de ônibus da Ficabras. E aí eu sempre dizia, acho que eu comentei até com o João Paulo. E aí foi outra bênção, irmão. Deus abençoou em todas as formas. Todas as formas Deus foi maravilhoso para comigo. E aí o Paulinho, o Eduardo vivia dizendo, macho, bota um currículo na transnacional, bota um currículo na transnacional. E eu dizia, a transnacional não gosta de caminhoneiro. Né? Não. E aí eu acabei colocando esse currículo. E aí fui chamado. Fui chamado para a transnacional. Fui chamado. Quando cheguei na transnacional, fiz todos os testes lá. E eu achava que não ia passar. E aí, quando eu chego lá no momento principal, que era uma entrevista com o gerente, aí quando eu olho lá, estava um irmão em Cristo que eu conheço há muitos anos atrás, sentado ao lado do gerente. E aí eu só falei com ele assim de longe, né? Não tinha como eu ir ali abraçar ele, só fiz assim para ele. Pronto, fui para casa. E aí a empresa ligou para mim dizendo para me fazer a entrevista com o dono da empresa. Aí eu fui fazer a entrevista com o dono. Quando eu chego lá, o dono fez 2 perguntas a mim. 2. Aí ele se levantou, perguntou ao gerente assim, fulano, ele aqui, quem foi que falou desse rapaz aqui? Aí ele disse, foi o fulano.
Aí ele pegou na minha mão e disse, seja bem-vindo, você está empregado, pode começar a trabalhar. Então assim, irmãos, desde o início, tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Em nada Deus falhou em momento algum. Tudo que Ele falou, até essa parte do emprego. E hoje eu estou trabalhando ali, irmãos. E para a honra e glória de Deus, eu tenho tempo de ir para a escola bíblica, eu tenho tempo de evangelizar, eu tenho tempo de ir para o culto. Deus preparou tudo. Preparou uma situação lá, eu acredito que aquele rapaz sofreu um acidente, foi por minha causa. Assim como aconteceu com aquele povo de Jonas, aquele acidente naquele dia foi por minha causa, para que o propósito de Deus viesse se cumprir na minha vida. E assim aconteceu, irmãos. Que os irmãos possam, né, em nome de Jesus. A Bíblia diz uma coisa, que nós devemos olhar para o alvo, que é Cristo. E às vezes, algumas coisas ao nosso redor querem tirar a nossa visão. Não é isso? Tem algumas coisas, nós nos chateamos com fulano, com cicrano, com alguém. Isso acontece comigo todos os dias. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Ele é o foco. Cristo é o foco, Ele é o principal. Ele é o fator principal da minha vida. Como Paulo disse. Considero todas as coisas como perca. Paulo diz, olha, eu considero todas as coisas como esterco, como refúgio, como coisa imunda, para agradar a Cristo. Para nós finalizarmos, irmãos, queria compartilhar com os irmãos, lá em Romanos capítulo 10, é muito conhecido. Romanos capítulo 10, versículo 15 até o 18. Não, só o 15 e o 16. Esse óculos está meio ruim, irmão. Né? É o 13. Do 13 em diante diz assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como as pessoas vão invocar alguém em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Eis aí a necessidade de nós pregarmos o Evangelho. As pessoas só vão crer em Jesus Cristo se nós formos até lá. Mas aí Deus diz, olha, se vocês não forem, as pedras vão clamar. Mas essa obrigação foi imposta a nós. E como ouvirão se não há quem pregue? E o versículo 15 diz assim, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que levam a salvação. Aquelas pessoas que estão aí fora, precisando ouvir de Cristo, elas só vão ouvir se nós formos. E aí, falando de Evangelho Sem Fronteira, sobre missões mundiais, eu não posso ir, mas eu posso orar. Eu não posso orar, mas eu posso contribuir. Se eu não posso orar, eu posso contribuir. Se eu não posso ir, eu posso fazer um ou outro. Que nós venhamos, irmãos, estar com os nossos corações sedosos para a voz de Deus. E a voz dele fala conosco todos os dias. Todos os dias, se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos ter uma palavra nova para nossas vidas. E aí lá em Provérbios vai dizer, o nosso coração, ele faz plano. O coração do homem, ele faz muitos planos. Mas aí o que se realiza é o plano de Deus na nossa vida. O que vai se realizar é isso. E eu queria convidar, não sei se o João Paulo sabe cantar esse hino, ao findar o labor dessa vida. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, que futuro há de ser o teu lar. Um certo homem, está lá em Lucas, uma parábola que Jesus contou, ele achou que estava rico. Ele disse, alma, tu tem muitos bens aí para pousar. Ele tinha muitas coisas em celeiro, muitas coisas guardadas. E aí,
eu falando no meu linguajar popular, ele se deita numa rede e fica despreocupado. E aí chega uma voz para aquele homem e diz assim: louco. Jesus Cristo diz assim, ó, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Resumindo, nós não sabemos o que pode nos acontecer daqui a alguns segundos. Isso só pertence a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Porque o salmista Davi ele vai dizer que a nossa vida é como um vapor que sai da panela. Quem cozinha que sabe, aquele vapor sai, você procura e já não acha mais. Assim é a nossa vida. Que nós possamos trabalhar para o Senhor, enquanto é tempo, enquanto é dia. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destina de ter a tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida elas não mais te satisfarão. Só a igreja. Glória a Deus. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu ri, ó amigo, quando ouvir-te falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, tua
última hora, amigo brilhante de luz, meu amigo de nuvem da escolha, que do morte qual paz nascerá. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Só um minuto, viu, João Paulo? Irmãos, eu fico muito grato, viu? Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade. Peço aos irmãos que continuem orando por mim, pela Ana. Eu já disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Bem rápido, vai ser 2 minutos. Aconteceu algo comigo, Deus continua falando comigo, irmãos. Por isso que eu preciso da misericórdia dele. Preciso demais. Há umas 2 semanas atrás, eu cheguei do trabalho. Eu costumo sentar na rede, converso ali uns 10 minutos com a minha esposa, 20 minutos. Eu estava acordado, irmãos. Tinha fechado a luz, eu tinha acabado de orar. E aí, eu vi uma voz bem grossa. Eu estou falando o que aconteceu, irmãos, não é assim. Acontece coisas na vida da gente, e aí a gente tem que orar para saber realmente o que é. E aquela voz disse assim no meu ouvido: filho, é a última vez que eu te visito. Essa voz falou assim no meu ouvido: filho, essa é a última vez que eu te visito. E eu sei o quanto Deus é poderoso. Eu sei o que Deus faz. E eu quero obedecê-lo. Eu não quero ser desobediente. Quando nós somos desobedientes a Deus, nós sofremos. Nós pagamos um preço. Nós pagamos um preço quando nós desobedecemos. E eu quero ser obediente. Foi pago um alto preço. Tem um hino que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui. Meu nome é Ednardo, ali é a Ana. Que os irmãos estejam orando por nós. Amém? Oi. Quero que você louve esse hino comigo. Quem puder me ajudar, eu quero que você reflita. Quero que você reflita. De que forma o Senhor falou com você? Será que você guardou as suas redes? Deus te chamou para pescar. Deus te chamou para um grande mar. Reflita. Não é hora de parar. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como um qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Fique de pé nesta noite. Fique de pé, adore. Aproveite nesta noite. Se você parou nesta noite, você viu nesta noite de como o Senhor sabe trazer. Você sabe o que o Senhor te entregou nas tuas mãos. Ele quer novamente te trazer
para você pregar, para você anunciar que Jesus, ele trabalha, ele salva. Deus não é de sua estrutura, Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Colheu toda a sua casa e mandou a te falar. Acalma o teu coração nesta noite. Deixa ele trabalhar em teu favor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele quer te honrar. Ele quer honrar você na sua vergonha. A tua hora chegou. O Senhor te chama nesta noite. Se você o veio nesta noite para se reconciliar, para aceitar ao Senhor, não é hora de o Senhor está te chamando nesta noite novamente. Talvez você parou. Talvez você pensou que o Senhor não está mais olhando. Esse cenário vai mudar. Mas nesta noite o Senhor te chama. Há tempo pra tudo. Volto para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volto para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Se você quer se reconciliar nesta noite, venha. O Senhor te trouxe nesta noite. E deixa eu te dizer uma coisa. Aonde você parou? Aonde você decidiu deixar as tuas ferramentas? O Senhor quer novamente te envolver. E Ele vai fazer, sabe o que? Ele vai honrar o teu nome. Porque Ele zela pelo teu nome. No lugar da tua vergonha, o Senhor vai te honrar. Olha, e que o Senhor está falando. Ele quer te honrar. Não é hora de parar. Ele colhe as tuas lágrimas. Ele contempla as tuas dores. Ele sabe o que passa no teu coração. Ele sonda. Então nesta noite você não veio à toa. E se você quer novamente voltar, está de novo envolvido, hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de você voltar novamente da onde você nunca deveria sair. Deus está falando com você nesta noite. Não era para você nem ter saído, mas a luta, a batalha, a guerra foi tão grande que tu saiu. Mas deixa eu te dizer, Ele te trouxe novamente para honrar o teu nome. Quem te via o improvável, é o improvável mesmo que Deus vai honrar. Era aquele que a tua família olhava que não tinha mais jeito. É esse mesmo que Deus vai levantar e vai honrar, e o teu nome vai, o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero louvar a Deus pela esta oportunidade. Eu quero retornar ao trabalho. Fique de pé para o nosso coordenador de missões, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida do meu irmão, certo? Testemunho maravilhoso. Deus continue abençoando a vida da igreja.
Irmãos, serei bem breve. 5 minutinhos. Último culto de missões do ano, né? E eu quero agradecer a Deus pela minha equipe, né, que tem trabalhado juntamente comigo no departamento de missão. E eu quero, é simples, mas eu quero honrar vocês, certo? Quero começar a chamar aqui na sequência. E que os irmãos possam vir. Vou descer aqui para entregar um simples brinde a vocês, né? Irmão João Vitor, pode vir. Irmão Zé Maria e irmã Janaína. Louvo a Deus pela vida de vocês, trabalham comigo esse ano, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Também gostaria de chamar aqui o nosso pastor, né, irmão João Paulo, uma sergiana também, que já está com pouco tempo, mas já está trabalhando juntamente conosco, né? Irmãos, é simples, né, mas é de coração, né? E lembra, né, o departamento de missão, não, irmãos, que é simples, mas é um brinde meu para vocês. Por isso não é tão bonito, né? É simplesinho, mas é um brinde meu para vocês. Deus continue abençoando vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem abençoado, né, essa obra, né, que não é nossa, é do Senhor, mas eu louvo a Deus que vocês têm dado as mãos, têm trabalhado juntamente comigo. Amém? Pronto, irmãos, fiquem todos aqui ainda, certo? Calma. Também eu gostaria de convidar, irmãos, a nossa irmã Rosa, né? Todos sabem, também trabalhou comigo no decorrer desse ano, nossa equipe, né? E decidiu sair, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, trabalhou também juntamente conosco. Tem outra também que não pôde estar hoje, nossa irmã Ana Luísa. Eu também quero honrar elas, que trabalhou também esse ano. Irmãos, também eu gostaria de chamar logo o nosso co-pastor, irmão Pedro. Chega para cá, irmão Pedro. Eu acho que o irmão Lembas, né, no de aniversário do nosso irmão Pedro. Eu vou mostrar para todos ver que, como eu prometi na frente de todo mundo, eu vou provar que eu cumpri a minha palavra, né?